Eu rastreei a minha borboletinha. Então, agora a gente vai ver a janela transformação. Vamos aqui na janela transformação. Aqui, transformação. Janela transformar. Para que funciona essa janela? Eu tô com as minhas duas borboletinhas aqui, mas elas estão muito grandes, tá vendo? Que elas estão muito grandes. Eu não quero que elas fiquem desse tamanho, né? Eu quero que elas fiquem um pouquinho menor. Então, eu vou clicar aqui, escala. Eu quero que ela tenha uma medida exata. Essa minha borboletinha, eu quero que ela tenha exatamente 5 centímetros de largura. Então, aqui na janela escala, eu vou clicar aqui, vou selecionar a minha largura e vou colocar 50 milímetros, tá? Que equivale a 5 centímetros. E aqui eu deixo o cadeadinho fechado, porque quando eu colocar 50 aqui, ele já puxa proporcionalmente à altura, tá? Aí eu dei um tab aqui no computador e aplico, e ela já diminuiu para o tamanho que eu quero. Tá vendo? Ela tem 5 centímetros de largura, exatamente 5 centímetros de largura. Vamos supor que eu queira que ela tenha 5 centímetros de altura, na verdade, né? Então, eu vou colocar aqui 50, com o cadeadinho fechado, ela já puxa a proporção da largura referente à altura e clico em aplicar e ela aumenta mais um pouquinho, tá bom? Então, eu vou deixar o tamanho que estava mesmo, desse tamanho. E eu quero a minha outra borboleta, eu quero que ela tenha 5 centímetros de largura também, certo? Com o cadeadinho fechado. Se eu não fecho o cadeado e coloco aqui 5, vamos supor que eu coloque aqui 60 e aplico. Tá vendo? Ela encolhe desproporcional, ela desfigura o meu objeto, né? Ela achata ele, né? E não é isso que eu quero, né? Eu quero que ele diminua proporcionalmente. Então, por isso que eu tenho que deixar o cadeadinho fechado aqui quando é uma imagem com tamanhos, né, diferentes de altura e largura. Fechei o cadeadinho, apliquei, ela tem 5 centímetros de largura, igual a essa daqui. Certo? Aqui eu tenho outra ferramenta, eu tenho a ferramenta girar. Então, eu quero girar a minha borboleta. Na verdade, elas já estão da forma como eu quero, mas vamos supor, eu quero girar ela 90 graus, 180 graus, vamos colocar ela aqui no meio, 270 graus ou 0, que era o jeito que ela estava. Então, eu posso girar ela aqui de várias formas que eu quiser, ou então eu posso personalizar aqui a maneira, o grau que eu quiser girar, certo? Aqui também eu tenho aqui os graus também, e também personalizado, tá? Eu vou deixar do jeito que tava. Aqui eu tenho a ferramenta para mover. E aqui eu acho que só tem no Designer Edition, que é essa versão paga. Mover é o local onde ela se encontra na folha, tá vendo? Isso a gente não usa muito, talvez algumas pessoas até usem, mas, tá vendo? Você coloca pra cima, pro lado, pro outro lado. E aqui a gente consegue ter exatamente o local onde ela está na folha. Ela tá, o X e o Y dela, né? Ela fica nessa posição. É o posicionamento dela na folha. Tá, gente? Isso a gente quase não usa. Essa ferramenta aqui é a que a gente mais usa, que é aqui a de centro, para centralizar o nosso objeto. Até mesmo quando a gente for fazer
Impressão frente e verso a gente usa bastante para centralizar o objeto. Aqui mostra o centro exato da folha. Aqui a gente centraliza perante o nosso objeto também. Por exemplo, eu quero centralizar vamos dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou pegar uma borboletinha, vou deixar ela bem pequenininha. Vamos supor que eu quero centralizar ela dentro deste objeto, né? Deste objeto aqui, tá? Então eu vou selecionar minha borboleta, Shift apertado, seleciono o objeto e eu clico aqui e ela centraliza. Desculpa, ela estava sem a linha, Ctrl G. Vamos ampliar para a gente visualizar melhor. Vou colocar ela até aqui fora. Vou selecionar ela, selecionar o meu objeto e vou clicar aqui, centralizar. Ela centraliza um com o outro. Ela estando dentro do objeto, eu coloco aqui, ela vai centralizar ele dentro deste outro objeto. Eu posso deixar para o lado, para o outro, no meio, para cima, centralizado, ou para baixo. Certo? Aqui são são os recursos que a gente usa bastante até, tá? Vou apagar essa minha borboletinha. E agora a gente vai ver a janelinha de replicar. Então, aqui no caso, eu quero fazer esse aplique, eu quero fazer ele 2 vezes, eu quero fazer em camadas. Eu quero que tenha uma borboleta em cima da outra, né? Com uma fita banana, eu quero que ela fique em camadinhas. Então, eu vou usar essa ferramenta aqui de replicar. Isso daqui é só um exemplo. Eu vou usar, acho que um exemplo de forma melhor. Isso. Vou usar de forma melhor esse exemplo. Eu vou deixa eu selecionar, vamos agrupar tudo, deixar minha sacolinha para cá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar ao minha orientação assim e vou ativar a minha margem aqui, né? Minha marca de registro. Então, eu vou entrar aqui na minha janelinha de replicar. O que acontece? Vamos supor que eu tenha 30 sacolinhas dessa para fazer, certo? Então, eu vou ter que imprimir 30 sacolinhas dessa e vou ter que imprimir também 30 apliques desses, né? Então, para eu não ficar Ctrl C, Ctrl V, ajusta na tela, Ctrl C, Ctrl V, ajusta na tela. Para eu não ter que ficar fazendo isso, eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, duplicar. Ela duplica uma vez para o lado, uma vez para baixo, uma vez para cima, uma vez para o outro lado. Ou então ela duplica mais vezes, né? Essas quantidades de vezes. Ou então tem aqui a opção preencher página. A opção preencher página eu não uso, porque o que acontece? Ela fica muito espalhada. Olha o espaço aqui, olha a quantidade de papel que eu vou perder se eu usar essa opção. Então, eu gosto de duplicar para o lado. Tenho 3 duplicadas aí para o lado. Eu seleciono todas, agrupo, Ctrl G, e eu duplico para baixo. Olha como elas já ficam mais juntinhas, né? E vou duplicando até preencher minha página, respeitando a minha marca e as minhas margens. Esse quadriculado aqui deve ser respeitado também. A gente não pode colocar objetos em cima, porque às vezes a máquina não lê por conta disso. Então, olha, aqui eu já tenho 3, 6, 9, 12, 15 borboletinhas em uma página só. Então, quer dizer, eu só vou precisar imprimir essa página 2 vezes e eu já tenho 30 borboletinhas para fazer 30 sacolinhas. Aqui nessa mesma janela, eu tenho outras opções também. Que aí aqui eu vou
deixa eu apagar aqui minhas borboletinhas. Ctrl Shift G para desagrupar. Seleciona, delete, apaga, tá? Então, vamos supor que eu quero uma outra borboletinha dessa, só que eu quero ela virada para o outro lado. Eu não quero que ela fique virada desse lado, eu quero ela virada para o outro lado. Então, eu posso clicar aqui e ela me reflete a borboletinha virada para o outro lado. Então, tanto faz, eu clicando aqui, ela reflete para lá, tá vendo? Ela já refletiu outra. Se eu clicar para cima, ela reflete para cima. E se eu clicar para baixo, ela reflete para baixo. Certo? Refletir não é a mesma coisa que duplicar, porque ó, se você colocar uma em cima da outra, ela não é igual. Mas o que é legal é, por exemplo, se você for fazer um topper para doce e você quer colocar frente e verso impressão. Então, quer dizer, você faz duplicado e aí você pode colar uma na outra que os dois lados vão ficar impressos, né? Bem bacana. Aqui tem a opção girar cópias. Você pode girar cópias. Ele gira uma cópia, ele gira e cria uma cópia. Aqui você cria várias. Faz um monte de borboletinha, que legal. Então, isso daí você também pode usar para... aí seria mais para outras coisas, vamos supor. Eu criei um círculo aqui. E eu seleciono ele e giro vários. Olha que legal. Eu tenho esse desenho aqui. Eu posso simplesmente selecionar tudo. E entrar aqui nessa janela modificar e fundir. Olha que legal. Né? Eu já tenho uma tagzinha, né? Algo para colocar aqui de fundo, para colocar minha borboleta por cima, né? Eu posso usar dessa forma. Vou deixar ela aqui do ladinho, que a gente vai usar ela. Aqui é a janela modificar, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui é a nossa janela, da janela replicar, a gente conseguiu ver tudo, né? Eu acho, a gente conseguiu... Ah, tá, tem aqui. Aqui a gente faz o número de cópias que a gente quer, essa mesma coisa, essa mesma forma que a gente fez aqui. Só que aqui a gente, ó, aqui ele gira até 5 cópias, né? Aqui a gente pode colocar mais cópias, a gente pode colocar quantas cópias a gente quiser. Tá? E aqui a gente pode... E aqui a gente faz exibir alça de agarre. Essa é uma outra coisa também que é bem legal. Que a gente pode fazer aqui, por exemplo, um círculo. Segurando o Shift apertado, a gente cria um círculo perfeito. Só a gente puxando assim, a gente faz várias formas. Segurando o Shift apertado, ele sempre fará um círculo perfeito. Então, segurando o Shift, eu faço um círculo. Vou fazer outro círculo aqui. E eu vou clicar nesse meu círculo maior e vou clicar aqui para exibir a alça de agarre. Eu vou pegar esse meu círculo menor. Opa, desculpa. Ao contrário, vou colocar no meu círculo menor a alça de agarre. Vou clicar nessa alça de agarre e vou colocar onde eu quero colocar. Eu quero que ele grude nesse círculo. Ou então eu quero que ele grude aqui, tá vendo? Eu posso grudar ele aonde eu quiser. Ele tem uma alça de agarre, eu coloco ele, lógico, nas linhas, tá? E ele gruda onde eu quiser. Então, eu vou grudar ele aqui nesse círculo. Olha que legal. Então, eu posso diminuir a quantidade de círculos grudados nele ou aumentar e fazer, olha que lindo, uma forma bem legal. Essa mesma forma a gente pode selecionar tudo e fazer aquela mesma coisa que a gente fez no outro, ó, fundir. Olha que círculozinho bacaninha que a gente criou aqui, certo? Todo decoradinho. Então, a gente já tem uma outra tagzinha aqui, né? Então, é mais ou menos... a gente acaba usando muito todas as ferramentas juntas, todas as janelas juntas, né? Que nem aqui, o que faltou eu mostrar da janela transformar seria esse espaçamento. Vamos supor que eu... Deixa eu apagar essa borboleta. Que eu tenha uma borboleta aqui, outra borboleta aqui mais perto.
e eu quero que elas fiquem com um espaçamento igual entre elas, né? Então, eu seleciono todas e clico aqui, ó. Ela vai me criar esse espaçamento, ela vai distribuir as borboletinhas nesse espaçamento exatos, né? Vamos supor que eu tenho uma borboleta aqui, outra aqui. Eu vou selecionar elas e eu quero que elas fiquem na mesma altura. Então, eu coloco aqui, ó, para alinhar. Ó, elas alinharam e espaçaram exatamente, né? Elas ficam bem certinhas, então na hora de cortar, isso é bem legal, é um recurso bem bacana pra gente usar. Então, indo aqui para nossa janelinha aqui de fundir, vocês já viram aqui a opção fundir, né? Como é que a gente pode trabalhar de várias formas. A gente pode fazer um círculo, pegar um quadrado, colocar um no outro. Ó, olha só que legal, a gente seleciona os dois, vem aqui na janela transformar, alinha, centraliza os dois para o meio e centraliza os dois aqui, certo? Ó, eles ficaram um dentro do outro, exatamente. Vou abrir um pouquinho, vou aumentar um pouquinho mais meu quadrado, vou fazer isso de novo. Centralizei eles certinhos, ok? Tem um quadrado e um círculo, selecionei os dois, vou lá na janelinha, modificar, fundir. Olha que legal, viu? Já fiz um outro formato aí diferente. Então, a gente tem inúmeras formas, né, que dá pra gente criar usando a janelinha fundir. Outra coisa também que dá pra gente fazer seria, por exemplo, vamos fundir, o que mais? Se eu tenho aqui a minha borboleta, vamos supor que eu esteja fazendo aqui um cartãozinho, um cartão de visita, e eu quero que essa parte de cima tenha o formato da minha borboleta. Então, eu vou pegar aqui a minha borboleta, Ctrl C, Ctrl V, vou posicionar ela aqui, ó, aumentar ela certinho aqui no meu cartãozinho, certo? Ela ficou bem certinha aqui. Eu vou Ctrl Shift G, desagrupar. Vou selecionar apenas a linha dela e o meu quadrado e vou clicar em fundir. Olha. Então, agora eu tenho um cartãozinho, ó, com o formato da borboleta. Eu posso cortar o meu papel dessa forma e com a minha borboleta já em cima, né? Já impressa aqui em cima, e mais um aplique dela para colar por cima, fica bem bonitinho. Um cartãozinho aqui a gente pode escrever de agradecimento que foi a festa, né? Colocar penduradinho aqui na minha sacolinha, certo? Então, eu vou pegar essa minha borboleta aqui, vou deixar ela como aplique. Então, eu vou selecionar aqui, Ctrl G, vou deixar aqui o meu cartãozinho reservado, que vai ser a nossa tagzinha aqui para nossa sacolinha, tá? Vou diminuir um pouquinho para ficar menorzinho, ok? Vou deixar aqui do lado.